Corinthians! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje tem o quê? Tem mais um vídeo aqui pra vocês e hoje é mais uma vez uma análise pós-jogo e olha só, o Corinthians venceu, meus amigos. Nossa, Biel, mas por que você está falando assim? Já não tinha vencido a última partida? Não tinha vencido contra o Vasco, por exemplo, no Brasileirão, há 2 rodadas atrás? É verdade, tinha vencido, meus amigos. E adivinha? Venceu mais uma vez no Rio de Janeiro, mais uma vez. Hoje, diferente do jogo contra o Vasco, a gente não jogou nada, né? O Corinthians deu um chute ao gol que foi mais ou menos chute ao gol, né? Que foi, na verdade, o cruzamento ali na bola da área que o Mateuzinho colocou e saiu o gol. Mas é isso. E vamos falar aí sobre esse jogo. Não vamos falar muito, né? Porque, como vocês bem sabem, foi um jogo bem ruim, bem horrível. Mas os 3 pontos vieram, não tem jeito. Mas é claro, já vou pedir pra você, meu caro amigo, minha cara amiga, pra você deixar o seu like, deixa o like, se inscreva se não é inscrito, ativa o sino. Tem que ativar o sininho pra toda vez que sair vídeo aqui novo no canal, você entra lá, assiste, deixa seu like, deixa seu comentário, converse comigo aí, por favor. Tô ansioso, tô querendo conversar com vocês, descobrir o que vocês acharam do jogo de hoje. Tão feliz com o jogo do Corinthians? Rapaz, assim, mais ou menos, né? Mas o importante é que os 3 pontos vieram e é isso que a gente vai falar hoje. Mais uma rodada do Brasileirão. E, cara, se a gente for ver os resultados, os 4 primeiros resultados do primeiro turno com os 4 primeiros resultados do segundo turno, a gente já tem uma subida aí. Porque se a gente for pegar as 4 primeiras rodadas com o Ramon Dias, a gente tem aí empate com o Bahia, vitória contra o Vasco e 2 derrotas, 4 pontos. As derrotas contra Palmeiras e Fluminense. Dessa vez a gente teve derrota pro Bahia, infelizmente, mas ganhamos do Vasco, empatamos com o Palmeiras e ganhamos do Fluminense, ou seja, 7 pontos. Ou seja, 3 pontos a mais, ou seja, tem uma melhorinha aí. E é por isso e por essas e outras que eu sei que eu vejo muita gente falando: meu Deus, o Corinthians vai cair, vai brigar para não cair. É obviamente que se o time não acordasse, não jogasse bola, não prestasse atenção no que estava fazendo, ia entrar na zona de abaixamento sim, porque tem bons times que já foram rebaixados, a gente se lembra, nos últimos anos. Mas no geral, é um time do Corinthians que tem bons jogadores, os jogadores, alguns jogos, não são todos, mas alguns jogos se esforçam. Hoje eles estavam naquela preguicinha. E assim, tem muito time ruim nesse Brasileirão, gente. Vamos falar com todo respeito aí às equipes que estão abaixo do Corinthians, mas tem muito time abaixo do Corinthians que é pior que o Corinthians, jogando fora e em casa. A gente pega aí, da zona de rebaixamento, praticamente todos jogam pior que o Corinthians. Aí, mais pra baixo, o Santos joga pior que o Corinthians, o Vasco joga pior que o Corinthians, o Grêmio hoje joga pior que o Corinthians, o Inter joga pior hoje que o Corinthians, o Atlético Mineiro. Ou seja, só por aí a gente vai ver alguns times piores. E tudo bem que isso não quer dizer nada, não quer dizer que a gente vai terminar acima deles, que não quer dizer que a gente vai ganhar de todos esses times que eu acabei citando. Alguns a gente até já ganhou 2 jogos, inclusive, como por exemplo contra o Vasco. Mas, no geral, tem que fazer muito esforço para ser rebaixado, a verdade é essa. E os jogadores não estão fazendo esforço, apesar de hoje tentar naquela preguiça e a gente parecer que eles estavam felizes aí com aquele 0-0, que querendo ou não, tava péssimo por conta da forma que o time tava jogando. Mas se você olhar pro resultado, é um resultado assim, aceitável, porque enfim, tá jogando com o Fluminense, que também tem um bom time, também tem um bom treinador, que é o Renato Gaúcho. Tudo bem que eles vieram aí com o time meio reserva, isso colocava uma certa obrigação, entre aspas, pra gente vencer, porque a gente tava com mais titulares do que eles. Mas a gente também tava cheio de desfalques. O Mendes estava machucado, o Breno Bidon estava suspenso, todos os volantes machucaram de vez, né? O Ranieri estava machucado, o Charles estava machucado, o Martins está machucado, enfim. Bastante gente machucada, fora que, enfim, não tem lateral direito reserva, até tem o Jacaré aí, né? Vamos ver se o Jacaré agora, depois que novo, vai jogar e se vai jogar bem. Enfim, muitos desfalques. Hoje jogou o garoto André pela primeira vez, não, o garoto da base, que vou falar um pouquinho mais dele depois. Mas, no geral, assim, a gente também estava bem cheio de desfalques, então não vou falar: meu Deus, que jogo horroroso, Dorival, 1000% culpado, fora Dorival. Não farei isso aqui hoje, apesar de, obviamente, o time poderia ter jogado bem mais. Eu acho que até conseguiu fazer um jogo ok, seguro no primeiro tempo, mas na segunda etapa voltou e passou muito sufoco, passou muito perrengue. Teve aquele lance lá que o Fluminense começou a jogar a bola, né? Teve um lance ali uma jogada muito bem trabalhada, que, cara, se não fosse o carrinho do André Ramalho, a gente teria tomado gol naquele lance, né? Teria uma chance muito grande de, infelizmente, ter sofrido aquele gol, mas ele chegou providencial ali no carrinho. E assim, no geral, eu acho que tanto o André Ramalho quanto o Hugo Souza foram bem importantes para o Corinthians segurar os 3 pontos hoje. É bem verdade que também, por exemplo, o gol saiu pelo lado do Mateuzinho, né? Foi o Mateuzinho que cobrou aquela falta. O gol é do Mateuzinho, né? Não sei se depois ali na súmula vai ser contado realmente para o André Ramalho, mas o gol ali a gente viu no replay, no desreplay, enfim. A palavra nem existe, acabei de inventar, sou maluco.
a gente viu que foi o gol do Mateuzinho mesmo, a cobrança de falta foi direta para o gol, apesar de parecer ali, ter parecido, quem sabe, num certo ângulo, que o André Ramalho deu uma casquinha na bola e ter desviado, mas a não ser que o cabelo dele tenha uma super força, o gol foi do Mateuzinho. Mas enfim, primeiro tempo, foi um primeiro tempo bem ruim mesmo. Um jogo bem ruim hoje, rapaziada, como um todo, principalmente do Corinthians. Segundo tempo melhorou porque teve o gol do Corinthians e o Fluminense conseguiu jogar bola. Mas o primeiro tempo, assim, bem fraquinho. Não foi pior, só não foi pior que aquele 1-0 pro Argentino Júnior na Sul-Americana no ano passado, lembra? Que, cara, aquele jogo foi horroroso. Aquele jogo foi triste, tenebroso, de chorar sangue. Porque aquele jogo, além da gente ter perdido com uma falha do Cássio, a gente não conseguiu, não fez nada naquele jogo. Literalmente não fez nada. Não fez o gol, não chutou a gol. Não teve nem aquela famosa abafa, né? O Corinthians com mais posse de bola. Foi um jogo tenebroso. Não sei se você lembra, mas eu lembro, porque foi o pior jogo que eu vi em muitos anos. E continua sendo, apesar de hoje ali estar bem pertinho, mas pelo menos a gente saiu com a vitória. E, cara, teve uma emoçãozinha ali no segundo tempo. O Fluminense conseguiu jogar melhor. Não vou aqui ser tão clubista assim e dizer que o Corinthians mereceu vencer. Não mereceu. Talvez, pelo Corinthians ter aberto o placar, o empate fosse mais justo. Mas aí, se existisse justiça no futebol, o Corinthians já teria ganhado alguns jogos nesse Brasileirão, né? Por exemplo, aquele contra o Bragantino, quando a gente jogou muito bem, mas perdeu 3 gols feitos e a gente acabou perdendo com um gol ali no último minuto, 2-1, infelizmente. Então, e fora alguns outros jogos que a gente também foi bem e acabou não saindo com a vitória, ou acabou saindo só com empate. Por exemplo, contra o Cruzeiro, a gente criou algumas oportunidades no segundo tempo e, sei lá, já quase nos acréscimos da partida, o cara ali, o jogador do Cruzeiro, tirou a bola em cima da linha. A gente ia conseguir vencer aquele jogo. Ia ser muito importante. Fora alguns outros jogos em casa que a gente vacilou contra, por exemplo, Vitória. Enfim, vocês entenderam. Então, cara, finalmente essa sorte virou um pouco pro lado do Corinthians, né? A gente tem que ter sorte às vezes, né? A gente já teve azar hoje que o Garro tá com a perna, tá com o joelho, a panturrilha ali meio bichada pra variar. Mas a gente precisa ter uma sorte de vez em quando. Não dá pra ter azar todo dia, gente. Não dá pra ter azar todo jogo. Não aguentava mais jogar melhor e perder, por exemplo. Dando um exemplo, não que fosse o caso de hoje, obviamente não é. Mas só dando um exemplo mesmo pra vocês entenderem. Então, cara, meu Deus, finalmente a gente teve um pouquinho de sorte. O Fluminense criou o suficiente aí pra empatar, pelo menos um empate no mínimo aí, acho que era um resultado mais justo, mas justiça não existe no futebol e que bom que não existe, principalmente a nosso favor hoje, né? Tenho certeza que tem muito torcedor do Fluminense puto aí, que o time jogou bem mesmo, jogou pra vencer e não conseguiu sair nem com empate, né? Acho que o torcedor do Fluminense ali, depois dos 45 minutos, tava mais do que satisfeito com o empate, nem isso conseguiu sair. Mas assim, o Coringaço não tem nada a ver com isso. E é 3 pontos pra gente respirar de vez na tabela. Pelo menos o desempenho no Brasileirão especificamente não tá vindo com a qualidade que a gente espera, que a gente quer. Pelo menos os pontos têm que vir, né? E veio. E como eu disse pra você em alguns vídeos anteriores, se o Corinthians fizer esse campeonato aí de ficar em nono, oitavo, décimo primeiro, campeonato seguro e ganhar a Copa do Brasil, por exemplo, cara, não vou reclamar de jeito nenhum, gente, pelo amor de Deus. Não dá pra ser chato nesse nível, porque a gente quer levantar, quer sentir o gosto do metal, a gente quer levantar a taça. Eu não quero ter razão, quero ser campeão, parafraseando o Barulho. Inclusive, um abraço pro Barulho. Então, cara, fazendo esse campeonato aí, próximo jogo é fora de casa, mas é contra o Sport, que é o pior time do campeonato. Nem joga o futebol tão ruim assim, mas enfim, dá pra vencer, gente. O Guinegão, infelizmente, não vai poder jogar porque tá suspenso, mas a expectativa é que o Yuri comece titular e quem sabe o Memphis também já esteja recuperado, né? Ele teve um edema aí, mas eu acho que é coisa rápida, que resolve rapidamente. Acho que pro próximo jogo ele vai estar disponível, ainda mais porque, se não me engano, é 6h30 do próximo domingo, ou seja, a gente tem 8 dias aí de preparação para essa partida contra o Sport, que é fora de casa. É um jogo difícil, não vou falar que é fácil, mas, cara, é um jogo que dá pra gente vencer também de novo, porque aí depois do jogo em casa é contra o Flamengo e é muito difícil de imaginar o Corinthians conseguir ganhar. Se conseguir ganhar, ótimo, maravilhoso. A gente, quem sabe, emenda aí 3 vitórias seguidas e fica tranquilinho, começa até a olhar um pouco mais pra cima, né, pra quem sabe brigar por uma Libertadores aí, uma pré-Libertadores. Dá até arrepio de falar, mas enfim, melhor que nada. Mas, no geral, cara, eu acredito que o Corinthians tem tudo para fazer um campeonato seguro, um campeonato tranquilo. Hoje os pontos vieram, quem sabe no próximo jogo vem os pontos e o desempenho. Mas agora, vamos ser honestos aqui, rapidamente. Momento de honestidade para você, meu amigo. Você prefere jogar bem e não ganhar ou jogar mal e ganhar? Acho que a resposta é muito fácil.
E com certeza acho que a maioria vai responder a mesma coisa que eu, né? Mas eu não tô falando que não dá pra jogar bem e não ganhar. Óbvio que a chance de você, quando você joga bem, a chance de você ganhar é muito maior. E quando você joga mal, a chance de você perder é muito maior. Mas vocês entenderam, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer. E hoje a gente conseguiu essa vitória horrorosa, essa vitória feia, com um gol cagado que a gente não ganhava há muito tempo. Fala aí, a última vez que o Corinthians ganhou um jogo assim na sorte, que teve mais sorte com o adversário. Que a gente chutou uma bola ou nem isso no gol e conseguiu ganhar de 1-0 sofrido. A gente tava sofrendo disso há muito tempo, onde a gente jogava melhor e não conseguia vencer, principalmente com o Dorival. Citei alguns jogos, né? Contra o Bragantino, contra o Cruzeiro, contra o Vitória, até contra o Botafogo, né? Quando o jogo foi aqui no Rio de Janeiro também, a gente no segundo tempo jogou bem melhor que o Botafogo, poderia ter conseguido a virada e acabamos só com o empate. Mas naquele jogo, pelo que o Corinthians jogou no primeiro tempo e depois por ter ido buscar o empate ficou de bom tamanho. Mas enfim, você entendeu, meu amigo. Você entendeu e, cara, vou dormir tranquilo. Essa semana eu tô tranquilinho, tô leve. Classificação na Copa do Brasil, ganhou do Fluminense, o próximo joguinho só domingo que vem, ou seja, só domingo que vem vou me preocupar, vou me estressar com essa equipe do Corinthians, enfim. Ou não, ou quem sabe, sei lá, a gente ganha tranquilo do esporte, apesar de eu achar difícil, né? Porque o Corinthians nada é tranquilo, a gente sabe muito bem. Mas, enfim, é isso, meus amigos. Uma semaninha de paz, uma semaninha tranquila com 2 vitórias aí, pelo bem ou pelo mal, 2 vitórias, uma classificação garantida na semifinal na Copa do Brasil, 3 pontos no Brasileirão para ficar bem tranquilo, para ficar bem na paz. Tem bastante gente com jogo a menos, é bem verdade também, mas enfim, não vou me preocupar com isso agora, quero curtir os meus 3 pontos e você vai curtir comigo, porque agora eu também vou falar das notas dos jogadores do Corinthians no jogo de hoje. Vem comigo. Então, meus queridos, estamos aqui de volta com as notas, né? O último vídeo não teve, expliquei toda a situação para vocês, mas hoje temos hoje temos notas e vamos começar então já com ele, Hugo Souza, nota 7. O nosso goleiro Hugo Souza foi bem, fez boas defesas. Acho que todas as bolas ali que o Fluminense tentou cruzar na área, principalmente depois do gol do Corinthians, ele foi muito bem, foi muito seguro. Não fez nenhuma defesa espetacular. Fala, meu Deus, que defesaça do Hugo Souza. Conseguiu garantir o jogo para nós por conta dessa defesa, mas, cara, foi bem seguro. Teve um lance ali de um chute do Lima, que acho que foi o mais perigoso do Fluminense do jogo, que ele fez uma boa defesa. Deu um pequeno rebote ali, mas se recuperou. Famosa defesa em 2 tempos, né? E no geral, como eu disse, em todos os cruzamentos que o Fluminense tentou, ele saiu muito bem. Ele conseguiu prevalecer, não passou maior sufoco, tomou um cartão amarelo porque o juizão, que eu esqueci de comentar antes, né? Mas que juiz ruim, que juiz horrível. E não é o primeiro jogo que ele tenta aparecer, não é o primeiro jogo que ele consegue aparecer, né? O cara dá uma impressão que ele gosta de, depois chegar em casa, vou botar os melhores momentos aqui do jogo, não pra ver o que eu posso melhorar, né? Porque às vezes tem muito juiz que pode fazer isso, né? Ver o jogo de novo e falar, realmente, essa falta aqui eu posso ter vacilado. Não sei se tem, mas eu acredito que tenha. Eu tenho a impressão que ele chega em casa e vê pra ver se ele tava bonito na câmera. Rapaz, fiquei bonito nesse take aqui, hein? Ô, bicho, eu acho que eu posso melhorar isso daqui pra parecer mais bonito, hein? Pra chamar mais atenção. Porque é inacreditável. Porque toda a falta... Não sei como ele não deu falta de algum jogador do Corinthians no gol do Corinthians. Porque todo escanteio que o Corinthians batia, toda a falta que o Corinthians colocava na área, esse infeliz conseguia ver a falta em algum canto, velho. O juiz que não deixa o jogo acontecer e que prejudica todo mundo, menos ele, né? Porque, como eu disse, ele é um cara que gosta de aparecer. Ou seja, ele parando o jogo, ele prejudicando, ele conversando toda hora, pedindo pro jogador fazer isso, aquilo, ele tá sempre aparecendo. Então ele tá sempre em evidência, né? Esse horroroso. Já deve ser o segundo ou terceiro jogo que ele apita do Corinthians nesse Brasileirão e todos os jogos essa merda. Esse juiz horrível, esse juiz irritante, esse juiz que adora aparecer. Deve ser de todos os no Brasil. Sabe que tem vários juízes que adoram aparecer, mas acho que ele é o campeão. Acho que ele deve se achar o Brad Pitt da arbitragem, porque brincadeira. Mas enfim, falando do Hugo, foi muito bem, nota 7 para ele. Nota 6 pro Gustavo Henrique, acho que fez uma partida tranquila, ok. Nada demais, nada extraordinário. Fala, meu Deus, o Gustavo Henrique marcou muito bem. Meu Deus, o Gustavo Henrique foi muito bem nesse lance. Acho que nem, como eu disse, o juiz estava marcando toda a falta em lance que tinha bola colocada na área do Fluminense, que, cara, nem se o Gustavo Henrique quisesse muito fazer um gol, ele ia conseguir, porque se ele tivesse o mínimo de contato com qualquer jogador do Fluminense, o juiz ia marcar a falta. Então, o Gustavo Henrique é uma partida ok, tranquila. A partida ok, tranquila, de 2 zagueiros do Corinthians, inclusive, ó, vocês têm que... Faz esse clipe, porque é raro. Não sei quando vai acontecer de novo. André Ramalho melhor em campo. É um milagre de Deus. Essa daí é pra que... Como é que existe ateu no mundo depois disso? Como é que existe ateu no mundo? Só Deus explica o André Ramalho melhor em campo, cara. E realmente ele jogou bem.
7,5, porque assim, não tem como dar uma nota 8, no máximo 7,5 para um jogo horroroso como um todo da equipe do Corinthians. Mas obviamente que de todos esses jogos horrorosos da equipe do Corinthians, ele foi o melhor, conseguiu, como eu disse, teve aquele carrinho providencial antes do Corinthians conseguir fazer o gol. E a gente não sabe se o gol vai para conta dele ou se vai para conta do Mateuzinho, mas de qualquer forma ele participou do lance, querendo ou não, atrapalhando o goleiro Fábio a ter qualquer tipo de reação, né? Querendo ou não, o Fábio não queria sair para dividir, para acabar não sofrendo o gol justamente, mas acabou sofrendo o gol de qualquer forma. Então, enfim, a presença do André Ramalho ali na área foi muito importante também. Mas principalmente defensivamente. Defensivamente eu reclamo muito do André Ramalho, né? Acho que todos nós reclamamos que ele pode ser um cara muito melhor. Mas parece que no esquema de 3 zagueiros, e eu já falei isso algumas vezes, muita gente já falou algumas vezes, ele consegue fazer um jogo muito mais seguro, um jogo muito mais tranquilo, consegue ajudar muito mais na saída de bola e obviamente defensivamente. Então, cara, de 3 zagueiros, eu acho que o André Ramalho tem potencial para ser um zagueiro muito melhor que ele é com 2 zagueiros. Porque com 2 zagueiros é muita bola nas costas dele para ele correr atrás do atacante. Às vezes ele tem que sair, desarmar, ele sai todo errado. Às vezes ele desliga do jogo e só tem um zagueiro para ajudar, para marcar às vezes 2, 3 jogadores e ele não consegue voltar a tempo, enfim. Com 3 zagueiros tem outros 2 e também tem os alas, às vezes tem um volante. Então ele pode ficar um pouco mais solto, como de fato esse zagueiro líbero, né? Esse cara que pega o zagueiro mais técnico, né? Que tem a bola no pé, consegue ligar com o meio-campo, às vezes liga direto com o ataque. Enfim, no esquema com 3 zagueiros, o André Ramalho é muito melhor que com 2 zagueiros. Acho que mais uma vez a gente teve essa comprovação no jogo de hoje. E agora vamos para a famosa linha de 5, começando talvez aí com um pouco mais recuado, que foi o Rian. Aí nota... esqueci do Angileri, meu Deus. Nota 3 pro Angileri. Mais uma partida abaixo do Angileri. Ele tem um problema que eu não sei se o pé dele é torto, porque toda vez que ele vai inverter uma bola, fazer a inversão, né? Ele joga na esquerda, passar para a direita, seja pro Gustavo Henrique, seja pro Mateuzinho que tá na direita, ou qualquer outro jogador que esteja na direita, ele erra, ele não consegue fazer a inversão na frente ou no pé do jogador. É sempre uns metros para trás, sempre uns 5 metros para trás. Aí eu não sei se o pé dele é virado um pouco mais para dentro, e ele não consegue fazer essa inversão na frente. Ele sempre faz para trás, porque o pé dele é curvado para trás, entendeu? Mais para dentro. Porque é brincadeira, pô. Toda bola invertida é assim. E, obviamente, acho que defensivamente, acho que ele até conseguiu ser um pouco melhor hoje. Mas, assim, no geral, não me agrada. De fato, não me agrada. Acho que ele pode agregar sendo esse lateral esquerdo mesmo. Só. Lateral esquerdo só. E também tem informação aí que tem muito time de Série A querendo contratar ele, né? Enfim. E assim, acho que a minha opinião é de alguns que eu já vi no X, né? Principalmente. Que é, cara, oferece 1 ano de contrato, porque 2 eu acho que é loucura. Se não quiser, faz parte, beleza. O Corinthians não vai acabar porque o Angileri vai sair. Muito pelo contrário. A gente vai no mercado aí e consegue achar até um cara melhor às vezes. Então é 1 aninho de contrato, de boa assim. E aí, se ele aceitar esse 1 aninho de contrato, e aí no final do próximo ano, ou na metade, né, a gente vê que ele tá jogando bem, ainda tá agregando, renova de novo, vai renovando. Mas agora jogar 2 anos de contrato no peito dele, aí eu já acho muito. Assim como eu achei muito pro Gustavo Henrique. E olha que o Gustavo Henrique eu já falei pra vocês que é o melhor zagueiro do Corinthians. Eu acho ele um jogador legal pra ter no elenco. Mas ele já é um jogador com idade avançada. E o Angelé também tem essa questão da idade, mas ele é mais novo que o Gustavo Henrique, por exemplo. Na linha de 5, começando com o Rian, nota 2. O Rian, gente, o Rian é brincadeira. Começou muito mal, depois do primeiro tempo melhorou um pouquinho, e o segundo tempo mal de novo, não tem o que fazer. É jogador pra entrar no segundo tempo pra matar, sabe? Aquele jogador que mata. Final de campeonato, tá, seu time tá ganhando de 2-1, tá tomando pressão do adversário, fora de casa, põe ele pra ele matar a jogada, pra chegar a dar um desarme, pra chegar a dar um carrinho, ele vai tomar aquele cartãozinho amarelo de lei, mas é a função dele matar a jogada de ataque do adversário, porque, cara, hoje a gente precisava desse jogador pra dar a saída de bola, não tinha o Bidon pra jogar meio de primeiro volante, o Michael também não podia jogar de primeiro volante, porque já não ia jogar o Garro, por exemplo. O Ranieri tá machucado, tomara que volte pro próximo jogo contra o Sport, faz falta pra caramba, apesar de eu também não achar ele perfeito nisso. Mas obviamente a melhor opção. E o Rian, como eu disse, é esse jogador que faz o passe mais básico, faz o passe pra frente, pra trás e pro lado. Ele tem essas 4 opções de passe. Dito isso, o jogador tem que estar no máximo a 3 metros de distância dele. Se tiver mais que isso, ele não vai conseguir fazer o passe, porque, enfim, ele não dá eu comentei no X, ele não dá um passe produtivo pro time. Ele não dá um passe que, esse passe aí do Rian clareou a jogada, hein? Pode sair um bom lance. Meu Deus, que baita passe em velocidade, que baita bola enfiada do Rian. Não tem isso, ele não faz isso. E a gente já sabe disso e, cara,
não tem como ele começar a titular na equipe do Corinthians, velho. Talvez se ele começasse pra ser um segundo volante, quem sabe, pra ajudar na marcação. Mas de primeiro volante ele não ajuda em nada a saída de bola do Corinthians. E ainda acho que perde um pouco dessa questão de marcação dele, porque ele cansa mais, né? E é isso. Nota 6,5 para o Mateuzinho. Tava fazendo uma partidinha bem da vagabundinha também. Apesar de eu achar que ele fez um jogo melhor que o Bidu, por exemplo, lá, o ala do outro lado. Mas enfim, uma partida bem abaixo, tomou um cartão amarelo muito cedo. É meio bobo também, vamos falar a verdade. Não precisava ter feito a falta do jogador do Fluminense naquele cantinho do campo, naquela altura do jogo, 0-0, primeiro tempo, os dois times jogando porcaria nenhuma. Era só chegar, não precisava nem fazer a falta, só ajuda a cercar com outro jogador do Corinthians que tava lá, que eu também não lembro quem era, que já tava ótimo, mas ele chegou dando uma enxadada, e obviamente o juiz vai dar cartão amarelo merecido. Mas assim, fez o gol, né? Ele fez o gol, bateu muito bem a falta. Já é o segundo gol de falta dele nesse Brasileirão. Tô falando o segundo gol, mas eu acho que o juiz vai acabar dando o gol pro André Ramalho. Mas enfim. Nas ruas, esse gol é do Mateuzinho. As ruas não esquecerão, Matheus. Mas enfim, bateu a falta e no segundo tempo acho que melhorou. Já conseguiu melhorar. Sofreu ali no final do jogo, né? Quando entrou o Soteldo. Rapaz, quando entrou o Soteldo deu um desespero, né? Mais um da grande classe de jogadores que odeia o Corinthians. Todo jogo o Soteldo dá a vida. Mas hoje não conseguiu arranjar muita coisa, não. O Lima, né, que saiu do Fluminense, é outro jogador que odeia o Corinthians. É absurdo. Pra mim, eu já disse, né? A minha opinião desses jogadores que odeiam o Corinthians tem que contratar todos. Ah, mas ele é ruim, contrata. É melhor ter esse cara do nosso lado do que contra a gente. Porque é na brincadeira, pô. Todo jogo o cara dá vida. Eu tenho a impressão que esse Lima, por exemplo, se ele estiver jogando de goleiro, ele pegar a bola na grande área dele lá e dar uma bica na direção do gol do Hugo Souza, acho que o Hugo vai ter que fazer uma defesa no ângulo, porque é capaz desse cara acertar esse chute lá da casa do cacete, velho. Inacreditável esse cara, ele não acertou, ele não erra um chute contra o Corinthians. Teve uns 2 chutes que ele tentou dar, que acabou desviando, que foi pra escanteio, mas eu tenho certeza que se não desvia, essa porra bate pelo menos na defesa do Hugo, se não for gol. Que é absurdo como esse cara odeia o Corinthians, né? Não entendo isso. Mas é isso. Mateuzinho fez o gol, ajuda, obviamente, participação direta na vitória, só por causa disso, 6,5. Aí 3,5 pro Vitinho, acho que 3,5 ficou até alto, viu? Porque realmente, partida lamentável do Vitinho. Teve até alguns lances que ele conseguiu clarear um pouquinho a bola, conseguiu ajudar ali na criação, mas no geral, matou muito o ataque do Corinthians. Acho que uma nota 2,5 tava mais justo. Abaixa aí pra 2,5 pro Vitinho, então, 2,5. Porque realmente, ó, triste, velho. É bem triste o jogo do Vitinho. Talvez ele seja um jogador para entrar no segundo tempo aí, para mudar uma cara do jogo, mas começar a titular. Hoje foi difícil de ver. A gente dependia muito da criação dele, porque o Garro tava no banco e depois nem no banco ficou, né? Foi cortado definitivamente da partida. Porque, Maria. Nota 5 pro Maicon, acho que desse meio campo, dessa trinca de meio campo, né? Sem contar os alas. Ele foi o melhor, mas assim, nenhuma partida esplêndida, sensacional, de encher os olhos, de falar, poxa, agora sim, hein? Mas tá fazendo jogos regulares o Maicon. Só de ele não irritar sempre, só de ele não errar tudo que ele tenta, seja defensivamente quanto ofensivamente, já torna ele titular desse time e é isso. Se você não gostou, discorde em casa. Não tô falando que tem que renovar, não tô falando que ele é craque, só tô falando que ele torna ele titular do time. Isso diz mais do Corinthians do que do Maicon? Talvez. Mas é titular, não posso fazer nada. Nota 5. Nota 4 pro Bidu. Hoje o Bidu, nossa senhora, e 4 acho que ficou bem alto também. Acho que dá pra baixar pra nota 3 também. Porque, puta merda, hein, Bidão? Cara, Bidão, ó. O Bidu, nunca vi uma preguiça dessa, velho. Não conseguia atacar, não conseguia marcar. Hoje deu nojo de ver o Bidu jogar bola, viu? Porque, Ave Maria, nunca vi ele jogar com tanta má vontade assim. Não sei se estava com preguiça mesmo, não sei se entrou desligado, não sei se aconteceu alguma coisa, não sei se a marcação estava forte em cima dele, bem verdade. Mas enfim, ele consegue geralmente algum lance ou outro conseguir se desvencilhar dessa marcação. Hoje nada disso, tava realmente triste, muito triste de ver o Bidu em campo, nota 3 aí pra ele, porque é realmente complicado. Agora, dupla de ataque, nota 3 pro Kaique também. O Kaique é preguiça, gente. Muita gente falando que é o Luan sem talento, mas aí respeita o garoto também, vamos respeitar. Mas é de fato que ele joga com uma preguiça, é fato que ele tem uma passada mais do que irritante. Aparenta que ele entra no jogo cansado, como se ele tivesse jogado, sei lá, 80 minutos já de jogo. Parece que tá todo mundo entrando com o cronômetro no 0, né? Ele tá entrando com o cronômetro nos 80 minutos já, porque acho que no primeiro tempo, ele jogou só o primeiro tempo, né? Ele deu acho que 2 piques e olha lá, velho.
E depois demorava, não chegava junto na marcação, na pressão alta, não chegava junto na marcação normal. Enfim, teve até um bom lance que ele recebeu, um bom lançamento do Hugo Souza. Aí ele acertou, você justo com o garoto, ele acertou, né? Conseguiu dominar bem a bola e colocar ali pro Guinegão. Infelizmente o Guinegão acabou vacilando. Mas assim, complicado o Kaique, velho. No dia que ele fizer um gol, eu começo a olhar ele com um pouco mais de boa vontade. Por enquanto, não. Nota 6 pro Guinegão. Hoje fez uma partida um pouco mais abaixo o Guinegão, mas acho que é porque o Corinthians não conseguiu jogar, né? O Corinthians não jogou nada hoje. Então, é uma parada meio coletiva, assim. Então não tenho muito o que falar do Guinegão. Infelizmente acabou tomando um cartão amarelo numa foto que o juiz não viu o que aconteceu. Ele só mostrou o cartão amarelo porque sim, falar, vou dar esse cartão amarelo aqui porque eu não tô com nada pra fazer na minha vida, né? Porque eu sou um grande atrapalhador do jogo, né? Eu gosto de aparecer e deu o cartão amarelo pro Guinegão. E infelizmente está suspenso, não joga o próximo jogo, o nosso querido Guinegão. Mas teve um bom lance no primeiro tempo que ele recebeu a bola, ele conseguiu girar pra cima do zagueiro e quase finalizou. Ali eu acho que ele deveria ter feito passe pro Kaique, que tava mais ali pro meio da área. Se o Kaique ia conseguir finalizar, já não sei. Mas enfim, acho que a opção mais fácil e mais tranquila era esse passe no Kaique e o Guinegão acabou não fazendo. Aí complicou. Mas nota 6 pra ele por tudo. Substituições, nota 5 pro Yuri. Rapaz, o Yuri tá correndo meio estranho, tá meio pesado, tá meio fora de ritmo, mas assim, tudo normal também, porque ele acabou voltando de lesão. Teve até alguns bons lances escapadas depois do primeiro gol que ele conseguiu participar, contribuir com o passe. Teve um bom lance que ele achou um bom passe no Thales Magno, só que o Thales Magno é um lixo, então complica, mas eu acredito que pro próximo jogo, onde ele muito provavelmente ele será titular e precisa ser, vamos falar a verdade, com o Memphis ou não, eu acredito que ele vai já estar melhor. Ele vai melhorando aos poucos e daqui a pouco ele consegue arranjar um golzinho. Nota 1 pro Thales Magno, jogou, sei lá, 40 minutos ou um pouco menos que isso, uns 30, 35, e conseguiu ser o pior em campo. Bia, mas ele sofreu a falta do gol do Corinthians. Dane-se, amigo. Tudo que ele faz depois e antes é pra deixar o caboclo louco da cabeça, né? Jogador horroroso, jogador horrível, preguiça e tudo mais. Nota 1 pra ele, pior em campo sempre. Mas o Romero é nota 5, porque o Romero entrou bem. Bem é muito forte, é claro, mas, cara, se a gente for pegar os últimos jogos do Romero, onde ele não conseguia fazer nada, tipo, literalmente nada, ele só literalmente atrapalhava, hoje ele conseguiu ajudar. Ajudou um pouquinho a desafogar o time quando a gente recuperava a bola. Teve um baita lançamento que ele acertou pro Thales Magno, que era só o Thales Magno driblar, segurar a bola pra esperar o resto do time chegar. E, obviamente, o Thales Magno, que é um lixo completo, acabou desperdiçando a oportunidade, mas aquele baita passe foi do Romero. Então, eu acho que, no geral, em comparação aos últimos jogos, o Romero hoje fez uma partida nota 5, não nota 10. Mas obviamente que esse nota 5 já é melhor que nota 0, por exemplo. E o Hugo Bota que ressuscitou, e ressuscitou bem, tá? Entrou jogando bem o Hugo Bota. Ali os primeiros 10, 15 minutos dele em campo foram muito impactantes, impactou. Porque realmente, que jogada, ele conseguiu clarear o time, ele conseguiu ajudar ali na marcação meio que um volante, não como lateral direito. E cara, gostei, tá? Gostei do ver que ele jogou, nota 6 pra ele. Porque assim... Obviamente ele entrou ali, conseguiu um lance aqui e ali. Conseguiu um lance aqui e ali. Depois decaiu um pouquinho, mas ajudou na marcação. E obviamente que eu não vou pedir aqui, porque vou pedir muito do lateral Hugo, porque o Hugo Bota é ele, nunca deixou de ser ele. E ele estava voltando de lesão, voltando a jogar depois de sei lá quantos meses. Então, depois de uns 3, 4 meses, quem sabe. Então, obviamente que por conta disso, impactante. Gostei, foi legal. E não tem uma fotinha do volante André, mas é nota 6 pra ele também. Começou muito mal, errando tudo. A passada dele é bem larga e ele tem um problema de condução de bola, né? Deu pra ver nesse segundo tempo. Mas depois do gol do Corinthians, principalmente, rapaz, ele acalmou o jogo. Ele fala, calma, rapaziada. Conseguiu sair muito bem, conseguiu sofrer umas 2 faltas ali. Enfim, marcação presente sempre. Cara, legal o volante André. Não vou falar que ele é horroroso, não vou falar que ele é craque, não vou falar que ele é horroroso. Vou falar que tem que continuar dando oportunidades pra ele, Dorival. E o Dorival nota 4, porque... Por que nota 4, Biel? Conseguimos vencer, legal. Mas assim, as substituições bem duvidosas. Quando o Thales Magno e o Romero, eu falei, bom, se for empate hoje, tá maravilhoso, né? Porque se a gente depender desses dois pra fazer o gol, a gente não ia conseguir. Por fim, a gente não precisou deles pra fazer o gol. Mas vocês entenderam. E assim, o time jogou mal, né? O time jogou mal, não tem o que fazer. Mas tava cheio de desfalque. Tava cheio de desfalque, e isso também é um adendo. Por isso que a nota não tá melhor e não tá pior. E a nota não tá melhor também porque jogou mal. Então é uma via de mão dupla, né? É um paradoxo, por exemplo.
Poderia ter jogado melhor, mas também no mesmo tempo não poderia por conta do mesmo fator, os desfalques. E o Fluminense também, como eu disse, não entrou com o time titular total. E, cara, mas mesmo assim, conseguimos a vitória. Como eu disse, prefiro os 3 pontos do que jogar bem e não ganhar. E a gente conseguiu isso hoje, então não tem do que reclamar do Dorival. Hoje não vou reclamar de ninguém, a não ser do Thales Magno. Mas é isso, meus amigos. Acho que tá bem justo, como eu disse, fiz algumas correções aí na nota do Vitinho e do Bidu. Mas fora isso, acho que tá tudo tranquilo aí. Não vou falar uma partida bem longe de ser boa do Corinthians, mas os 3 pontos são maravilhosos. Bom, e é isso, meus amigos. Chegamos aqui ao final de mais um vídeo no canal do Bia Maria. Tô gravando isso ainda no sábado, mas vocês vão ver esse vídeo sempre no dia seguinte pela manhã, porque, enfim, se eu postar o vídeo de madrugada, de noite, ninguém vai assistir mesmo, né? Não vai nem o pessoal me ajudar no famoso engajamento para divulgação lá no X, enfim, no Instagram, nas outras redes sociais. Então o vídeo tá sempre saindo pelo outro dia da manhã, sempre que o vídeo é assim tarde da noite. Tô terminando de gravar, é quase meia-noite, por exemplo. Ainda tem que editar, enfim, tem que programar todas essas coisas. Vai demorar um pouquinho, obviamente, se eu fosse postar hoje, o vídeo ia sair 2 da manhã por ali. E eu quero fazer outras coisas sem ser ficar editando, pleno sabadão à noite, né, gente? Pelo amor de Deus. E é isso. Muito obrigado a todos pela presença, pela audiência mais uma vez, meus amigos. Agradeço sempre pelo carinho de todos, sempre chegando no like, sempre chegando no comentário. Chegue na inscrição também, ative o seu sininho. E agora, ó, uma semaninha de paz, vamos relaxar, vamos curtir esses 3 pontos, vamos curtir essa classificação na Copa do Brasil. Domingo que vem a gente começa a se preocupar de novo. Enfim, a não ser que aconteça algo muito extraordinário, que aí com certeza eu vou tentar gravar um Reels, né, um Shorts, um TikTok aí pra você. Me siga nas outras redes sociais também. Tá sempre aí embaixo na descrição e no comentário fixado. Mas é isso, meus amigos. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela presença. A gente se vê no próximo vídeo, na próxima análise e no próximo tudo. Me siga nas redes sociais também para não perder nada que eu falo durante a semana e tudo mais. É isso. Um beijo, um abraço e até a próxima. E vai Corinthians, é nóis, é 3 pontos.